Queria agradecer de novo. Eu estou meio sem voz, mas a Alessandra me deu uma super pastilha. Acho que vai dar para falar. Para falar de sarcomas pediátricos, a gente tem 1 milhão claro, um monte de diagnósticos diferentes. A gente vai procurar falar bastante do rabdomiosarcoma. O Roberto, brilhantemente, já falou várias coisas da patologia de rábido. Deixa eu só passar aqui. E a gente vai começar diferente. A gente vai começar pela molecular. A gente tem várias alterações moleculares que não necessariamente a gente vai precisar fazer biologia molecular. Várias delas a gente consegue ver por imuno. Tem surrogate markers, né, na imuno que a gente consegue prever que tal diagnóstico tem aquela alteração. A gente vai falar do PAX, como o FOXO, né, que o Roberto falou. A perda do IN1, que é a característica dos tumores rabidoides. Uma coisa que está super na moda agora, porque a gente tem uma droga-alvo, que é a fusão da NTRK, e a translocação do sarcoma sinovial. Bom, o rabdomiosarcoma é o sarcoma de partes moles, mais comum em crianças. Esses 2 tipos histológicos foram descritos há muito tempo. Essa separação do rábido alveolar. Acho que eu vou tomar uma aguinha. Não, eu já peguei. Obrigada. Eu não estou sofrendo, não, é que a voz está ruim mesmo. Obrigada. Ai. Obrigada. Esses tipos histológicos, eles foram descritos há muito tempo, baseados somente numa observação de padrão mesmo histológico. O que se viu depois é que cada um desses tipos histológicos descritos, eles, na verdade, correspondiam a alterações moleculares diferentes. E isso foi muito interessante. Essa coisa toda molecular, que depois foi vista, essa diferença, partiu de uma observação histológica. E agora, o que acontece? A estratificação de risco, como o Roberto falou, ela depende muito mais da observação da alteração molecular. Então, na classificação da Organização Mundial de Saúde, a gente tem o embrionário, que pode ser botrioide ou anaplásico, o alveolar, que pode ser sólido ou anaplásico também, o pleomórfico, que é um tumor que a gente vai ver mais em adultos, e o fuso celular barra esclerosante, que estão agrupados, mas eles têm algumas diferenças importantes, inclusive moleculares. Aqui, a gente vai ver depois melhor cada um deles, só para... Essa daqui é a fusão. A classificação e a estratificação de risco evoluiu para esse conceito que a gente pode ter tumores positivos ou negativos para a fusão. Sendo que qual a importância disso? Prognóstico, como o Roberto já falou, né? O prognóstico é muito ruim nos tumores positivos para a fusão, do PAX3 ou 7 com o FOXO. E a estratificação, além disso, a estratificação de risco adequada e a observação que, mesmo rabdomiosarcomas que histologicamente pareçam rabdomiosarcomas alveolares, se ele não tiver a fusão, ele clinicamente se comporta como um rábido embrionário. Bom, é o tumor sólido mais comum em crianças, depois dos nefroblastomas e neuroblastomas. Dos sarcomas de partes moles em geral, responde por 45% dos casos em crianças, né? E 19% dos casos em adultos. Cerca de 50% a 70% dos casos são em crianças menores que 10 anos. Localizações mais comuns, cabeça e pescoço, região urogenital e extremidades. Os fatores de riscos associados, o Roberto falou, né, Lifraumene, talvez seja a mais comum que a gente encontra em nosso meio. Lembrar, isso é muito importante, que a presença de um rabdomiosarcoma embrionário com anaplasia, você tem que pensar no Lifraumene. Neurofibromatose, essa de SER, alterações no gene de SER1, que é uma síndrome de predisposição ao câncer, que foi recentemente descrita, também é interessante, tem uma associação interessante que a gente já vai falar, Costello, Nuna e a Becht-Weidmann.
Essa síndrome das mutações de DICER1 foi descrita a partir de famílias que tinham blastoma pleuropulmonar. E é uma família de predisposição ao câncer, tem alguns cânceres associados. O mais comum deles é o blastoma, né? Mas tem nefroma cístico, bócio multinodular da tireoide, tumores de ovário do estroma, do tipo Sertoli-Leydig, e o rabdomiosarcoma embrionário, principalmente do colo uterino. Ele não é um rábido tão frequente, né, o do colo uterino, mas quando ele for diagnosticado numa criança, você tem que pensar numa síndrome de DICER1. Isso é muito importante. Outro tumor que está associado com essa síndrome, que também é infrequente, mas quando ocorre, a gente tem que pensar, é o sarcoma anaplásico do rim. E o nefroblastoma num número menor de vezes. Rabdomiosarcoma embrionário do colo uterino tem mais ou menos 100 casos publicados, e parece que é uma doença altamente associada às alterações de DICER1. Ele tem um padrão botrioide, 43% deles contém nódulos de cartilagem. Então, a gente vê um rábido botrioide com a cambion layer, que é esse adensamento celular, logo abaixo do epitélio da mucosa, a gente vê o adensamento celular, e presença de cartilagem benigna no meio dele. Então, é só lembrar disso. Outros fatores de risco são exposição a raio-x, uso de droga materno ou paterno, uso de medicamentos para fertilidade, nascimento prematuro, são outras associações, mas menos frequentes. Fatores prognósticos são todos os que o Roberto falou, né? A idade, indivíduos muito mais velhos ou mais novos, eles parecem ter um prognóstico pior, talvez isso relacionado à tolerância à quimioterapia e ao fato dos indivíduos, por exemplo, muito mais velhos, na faixa etária de crianças, já se apresentarem também com histologias desfavoráveis, já tem uma apresentação com rábido alveolar. Ressecabilidade da lesão, tamanho, muito grande é pior, mas é difícil avaliar isso em crianças muito pequenas. Presença de metástases diagnósticos, o número de metástases, a histologia, localização da lesão, que o Roberto já falou, e o envolvimento linfonodal. E, claro, o subtipo histológico com a presença ou não da fusão, né? Então, a gente tem algumas, a classificação do rabdomiosarcoma, prognóstico ruim, rabdomiosarcoma alveolar, desde que ele tenha fusão positiva. Tumores que estão na categoria de rabdomiosarcomas esclerosantes ou fusocelulares, com mutação no MIOD1, e o rábido pleomórfico. Prognóstico bom, embrionário, e aqueles tumores fusocelulares ou esclerosantes que não têm alterações genéticas. E o de prognóstico muito bom é aquele rabdomiosarcoma fusocelular infantil com alteração descritas nos genes associados ao VGL2. E aí, a gente vê que a fusão ajuda e outras alterações moleculares ajudam também nessa estratificação de risco. Então, vamos começar pelo embrionário. Indivíduos mais novos, sítios preferidos, cabeça e pescoço, gênito urinário, ginecológico. A gente vai ver histologia. Eles têm uma positividade muito forte para a desmina, MIOD1, e a miogenina, ela é mais tímida, ela não deixa de ser positiva, ela é positiva, mas é menos intensa do que a gente vê no alveolar. Isso ajuda também na classificação. Ele é um tumor que não tem uma assinatura genética. Ele tem várias alterações, principalmente na família RAS, e alterações de neurofibromatose 1 e outros genes. Mas geralmente eles são alterações em vários genes. Desculpa. É um aspecto heterogêneo, a gente vai ver os rabdomioblastos. É uma neoplasia de células pequenas, redondas e azuis. Tem aquelas áreas com alta concentração celular ao redor de vasos, e tem um estroma mixoide. Então, a gente vê aqui um fundo claro, mixoide, e começa a ver a presença dos rabdomioblastos, que são células que lembram um músculo se desenvolvendo, que tem um citoplasma mais eosinofílico róseo, né?
A gente encontra aqui, ó, é um músculo jovem, ele é paralelo ao músculo começando a se desenvolver na criança, no feto. Então, uma célula alongada, com citoplasma bem róseo. E, junto a isso, a gente encontra células pequenas, redondas e azuis, geralmente num fundo meio mixoide, que é esse fundo meio branco-azulado. A gente pode ter anaplasia, lembrando naqueles casos de Li-Fraumeni, núcleos muito grandes, mitoses atípicas, isso é muito importante do patologista relatar. A variante botrioide é aquela que a gente encontra Campbell-Leyer, né, que estão aqueles que fazem que estão embaixo do epitélio. E a gente vê o quê? Um adensamento celular logo abaixo do epitélio. A gente vê isso em vagina, em rabdomiosarcomas da cavidade auricular. E depois dessa área de adensamento celular, aqui está o epitélio, né? A área de alta celularidade, e aqui uma área mais mixoide, com menor celularidade. Isso é a famosa Campbell-Leyer, que ajuda no diagnóstico de um rabdobotrioide. A imunistoquímica é o que eu já falei para vocês. A miogenina ela pode ser até negativa ou positiva focal. Desmina e miod1 vão ser fortemente positivos. Tem alguns outros marcadores novos, mas a gente não usa muito na prática, ainda mais com o advento da molecular. Então, a gente vê uma positividade bem forte para a desmina. A molecular, como eu falei, é um tumor que tem várias alterações moleculares, tem perda de heterozigosidade no 11, ganhos no cromossoma 8, grande quantidade de mutação. Isso vai aumentando com a idade que a criança tem ao diagnóstico. E genes da via RAS são os mais envolvidos com a alta quantidade de mutações. A anaplasia é rara, mais em rábidos embrionários, aqueles associados com Li-Fraumeni. O alveolar, ele já pega uma faixa pediátrica um pouquinho mais velha, tem uma preferência por extremidades, faz o padrão alveolar, que é o que foi descrito na histologia, que levou a gente a ver essas alterações. Ele é desmina positivo também, e a miogenina é positiva difusa. E tem a fusão, prognóstico ruim. Então, ele pode mostrar, ele tem alguns rabdomioblastos no meio, mas ele é uma neoplasia de células pequenas, redondas e azuis, muito mais do que a gente vê no embrionário. E aí o que a gente vai ver? Um aspecto como se tivesse algumas células caindo, despencando no meio, soltas, células pequenas, redondas e azuis, e às vezes revestindo um padrão alveolar, não que lembre um pulmão normal, mas um pulmão infantil, que a gente vê uma maior celularidade aqui no meio. Ela reveste alguns padrões. Aqui, ó, fazendo o padrão de alvéolos com as células revestidos. E ele pode ter a variante sólida, que aí também não lembra muito alveolar, mas tem uma positividade difusa para miogenina, que ajuda a gente a ver isso. Miogenina difusa tem alguns marcadores que, se positivos, eles são mais positivos no alveolar do que no embrionário. Olha o exemplo da miogenina superdifusa, numa marcação nuclear, né, marcando todas as células tumorais, praticamente. A molecular é a nossa fusão, né? Essa positividade da fusão, ela se acompanha muitas vezes de amplificação do NMIC. As translocações envolvem mais o PAX3 e menos o PAX7. No rabdomiosarcoma alveolar sólido, que eu acabei de falar com vocês, a gente tem muito menos fusões, então ele já sairia da categoria do alveolar, né? A histologia alveolar que tem a fusão com PAX7 parece estar associada a uma idade mais jovem e uma sobrevida maior, livre de eventos, mas isso ainda tem que ser confirmado com outros trabalhos. E os que têm a fusão Pax e Foxus são biologicamente distintos e clinicamente negativos, dos clinicamente negativos. Então, aqueles que a gente são os ditos chamados pelo patologista de rabdomiosarcoma alveolares, que não têm a fusão, eles têm uma resposta e uma evolução muito mais parecida com o embrionário.
As vias moleculares, essas proteínas geradas pela translocação aumentam a expressão de genes AVO, que vão desregular várias vias, como ALK, NMYC, que eu já falei, e MIOD1. E os de fusão negativos para fusão, eles vão ter mais alterações no RAS, semelhante aos embrionários. O rabdomiossarcoma fusocelular esclerosante, ele é presente em crianças, mas também em adultos. Localizações preferidas, cabeça e pescoço para testicular e extremidades. Eles são desmina positivos, a miogenina também negativa ou focal, e positividade difusa para o MIOD1. Tem algumas alterações específicas. A mutação no MIOD1 está associada a um prognóstico ruim, e no VGL-L2 a um prognóstico melhor. É um subtipo heterogênico. O esclerosante mesmo é muito raro em crianças. A gente vê, esse é de um adulto fazendo uma massa horrorosa, grande, partes moles. Esse é o padrão fusocelular característico, sem tanto pleomorfismo, a célula esticadinha. Esse é o padrão esclerosante. Esse é um padrão esclerosante interessante, que ele simula, né, um padrão alveolar. Então, isso, se a gente não tiver uma positividade difusa para a miogenina nesses, provavelmente não é um alveolar. A gente tem que pensar que isso pode ser um esclerosante. E o prognóstico é outro. Os rearranjos, eu já falei. Em adultos e crianças mais velhas, uma mutação no MIOD1 e histologia esclerosante tem um prognóstico ruim e está associada com um aumento de risco de falha de tratamento. Tem um tumor ósseo, um rábido fusocelular ósseo recentemente descrito. Com essa fusão, a gente não sabe ainda se isso tem uma relação com o prognóstico, mas é um rábido intraósseo. Imunistoquímica, eu já falei, o que mais chama atenção é a expressão difusa para o MIOD1. O pleomórfico é um subtipo de adultos, a gente vê muito pleomorfismo, ele tem uma miogenina somente focal e uma desmina muito positiva e está associado com alterações genéticas muito complexas. O prognóstico é ruim também. Só uma célula altamente pleomórfica, que tem um padrão meio com citoplasma rosa, lembra até mais um tumor rabidoide. Desmina positiva, miogenina focal. E agora a gente vai mudar um pouco, vai falar um pouco das neoplasias mesenquimais, com a deficiência no complexo SW1-SNF, que é um complexo de remodelação da cromatina, e isso tem uma função de um gene supressão de tumor. É o gene que está, a região que está associada com inúmeros tumores, com os mais conhecidos da gente, apesar de raros, tumor rabidoide, e no tumor rabidoide a gente tem a perda do IN1, né, que é uma perda de um representante aqui do complexo. Tem um cordoma recentemente descrito em crianças, que também tem perda de IN1. Sarcoma epitelioide, outros tumores, carcinomas mioepiteliais, vários tumores distintos em criança. E eu escolhi para falar um pouquinho do sarcoma epitelioide. O fenótipo rabidoide é uma célula com um núcleo geralmente bem evidente e um citoplasma eosinofílico. Desculpa. No sarcoma epitelioide, a maioria dos casos tem alguma alteração nesse complexo SW1, e a maioria dos casos, cerca de 90% dos casos, tem a deleção do IN1. E a gente tem uma representação disso para ajudar no diagnóstico com a perda de expressão imunistoquímica do IN1. Então, é um marcador imunistoquímico que ajuda no diagnóstico, claro, com a histologia associada. O sarcoma epitelioide representa 4 a 8% dos sarcomas pediátricos, é um tumor de adultos jovens, tem 2 tipos, e os 2 têm perda de expressão do IN1. Tem um tipo clássico, que é o chamado distal, e o proximal. 90% mostram essa perda. A gente vai ver, no proximal, uma predileção por cabeça e pescoço, tronco, regiões axilares e inguinal. E o do tipo distal, uma preferência muito grande pelas extremidades, né? Mão, braço e antebraço, e pé, perna e um pouco em coxa também. Opa, desculpa. O tipo clássico é aquele tumor. Esse daqui é um tipo clássico no joelho, tumor que forma nódulos, a maioria deles eles são confluentes, ulceram,
E aí você pode chegar, é difícil, às vezes, o paciente chegar, ele já chega com tumor avançado algumas vezes, porque tratou por outras coisas. Localizada nas regiões proximais, também pode estar presente como nódulos superficiais em mãos e dedos, sempre com ulceração. Tem uma alta taxa de recidiva local e, diferente dos sarcomas que a gente conhece, também tem uma alta taxa de metástase linfonodal. A gente tem uma apresentação que faz um aspecto meio, pode até simular granulomas, com necrose, umas células com padrão meio epitelioide, uma positividade para a citoceratina e a perda de expressão nuclear do IN1. A gente tem um vaso aqui que expressa normalmente, todas as células do corpo expressam IN1, e quando a gente vê esses tumores, eles perdem essa expressão. O tipo proximal são pacientes um pouquinho mais velhos, média de idade de 40 anos, é uma doença mais agressiva, ele também pode acontecer em crianças. Ele pega mais essas regiões axiais proximais, pelve, períneo, pubis e axila. É uma massa profunda em partes moles, não uma tão subcutânea com ulceração para a pele, e o prognóstico é bem pior do que o subtipo distal. A gente tem uma histologia também semelhante, são células grandes, um padrão que a gente chama de epitelióide, porque ela tem bastante citoplasma, núcleo grande, núcleo evidente. Citoplasma bem róseo. Pode ter infiltrado inflamatória no meio. Outra alteração molecular que está bastante em voga no momento são os tumores que têm as fusões envolvendo as vias do gene NTRK, que codificam as tirosinoquinases. Eles são oncogenic drivers, né, para uma variedade de tumores pediátricos e menos frequente de adultos. Essas alterações são encontradas em vários, assim, com alta frequência, alguns subtipos específicos de tumor. Um é o conhecido grande, né, da pediatria, que é o nefroma mesoblástico. Tanto o celular como o clássico, ele tem alterações na NTRK. Carcinoma secretório mamário, que é um tumor frequente, é um tumor raro, né? Mas quando ele ocorre em adolescentes. O carcinoma, o MASC, o chamado MASC, é um carcinoma análogo ao secretório mamário, que é um tumor de glândula salivar. Nefroma mesoblástico congênito e o fibrosarcoma infantil. Ele apresenta frequência baixa, chega mais ou menos 1% em outras neoplasias. As fusões no gene NTRK agora são clinicamente acionáveis, graças a esses inibidores de TRK de primeira geração, como larotrectinib e entrectinib. E eles demonstraram em estudos uma resposta histológica expressiva nesses tumores. E aí surgiram vários artigos que você pode, na verdade, esses tumores, eles são sequenciados para procura de alterações na NTRK, mas você também tem um marcador imunistoquímico que permite você triar esses casos. Você vê a expressão de NTRK nesses tumores. E se ele for positivo, já é um caso nos pediátricos que ele pode ser sequenciado e provavelmente a correlação é muito boa, ele vai ter mesmo alterações nas vias NTRK. E isso também ajuda o diagnóstico. A gente nunca teve um marcador para o fibrosarcoma infantil e hoje a gente pode contar com um NTRK para ajudar nesse diagnóstico. É um tumor raro, mas ele é um tumor que acontece em criança, a gente já vai falar dele. Primeiros 2 anos de vida, né? Ele pode ser congênito em 50% dos casos. A histologia dele, a gente pode fazer um diagnóstico errado com rápido, porque ele é mais raro, mais difícil da gente lembrar dele. Ele é um tumor, ele é um tumor maligno de crescimento local e as metástases são raras. Ele tem a fusão ETV6 NTRK3, tem alguns trabalhos já descrevendo outros tipos de fusão, mas todos envolvendo as vias do NTRK. Tratamento é cirurgia e quimioterapia efetiva também, agora tem a droga-alvo, né, que está para chegar. Esse é um caso lá da ortopedia do HC, a Tete acho que vai lembrar dele. A criança tinha uma massa de partes moles, criança de menos de 1 ano, 10 meses, uma massa gigante de partes moles, infiltrando o tecido adiposo, que é o restinho de tecido adiposo, uma neoplasia fuso-celular. A gente sempre vai incluir num painel amplo de imuno, como o Roberto mostrou, e vai pensar em rápido.
mas ele é diferente, ele tem umas células não tão atípicas, tem uns linfócitos aqui no meio, uma célula alongada, mas sem aqueles rabidomioblastos, né, e sem célula pequena, redonda e azul. E aí a gente vê a expressão positiva nuclear para NTRK. Outro sarcoma, que na verdade acaba sendo mais ou menos comum, né, no nosso meio, que quando a gente vê muito, a gente vê não tão, em crianças tão pequenas, a gente vê, depois dos rabdomiossarcomas, é um sarcoma mais frequente. A idade média em crianças é de 13 anos, já foram descritos casos com pacientes de 1 ano. Ele é mais frequente em extremidades, mas pode ocorrer em cabeça, pescoço e tronco, e localização visceral. Tem que lembrar disso também. E o sarcoma sinovial ele pode ser monofásico ou bifásico. O bifásico é quando, além do componente fuso celular, a gente tem células simulando, né, células epiteliais ou até mesmo áreas glandulares. Isso não tem origem epitelial, não tem origem sinovial, é um grande nome errado da medicina, ele não tem origem na sinóvia. Ninguém sabe, na verdade, a célula de origem, talvez uma célula mesenquimal, uma célula tronco. Mas o nome acabou sendo consagrado pelo uso. Então, esse seria um bifásico. O monofásico, a gente só vê as células alongadas, né, sem a presença das estruturas glandulares. Ele pode ser também, ter algumas áreas pouco diferenciadas, com um padrão de células pequenas, e, nesse caso, também a imuno precisa entrar para fazer um diferencial, com principalmente tumor de Ewing. Tem alguns fatores prognósticos desfavoráveis, idade avançada, tamanho grande, maior que 5 centímetros, localizações como extremidade superior e ombro, presença de metástase à distância ao diagnóstico, a invasão óssea que pode ocorrer nesse tipo de sarcoma, invasão óssea ou neurovascular, irressecabilidade completa, no momento inicial do diagnóstico, presença de mais que 10 mitoses, uma necrose muito avançada e menos de 50% de diferenciação glandular. E aquilo que eu falei com vocês, a presença de áreas pouco diferenciadas, áreas com padrão de células pequenas e redondas. A translocação característica envolve o X e o 18, é uma fusão do gene CIT no cromossomo 18 com algum gene da família SSX no X. Essas combinações específicas de fusão, tem vários trabalhos sobre isso, mas a gente não tem nenhuma informação definitiva, parece que não trazem uma informação prognóstica. Menos do que 10% tem mutações no gene APC, né, polipose adenomatosa, e apresentam uma expressão nuclear de beta-catenina. Todos os descritos até agora são monofásicos. Geralmente, ele tem uma expressão de citoqueratina e vimentina. Tem uma expressão boa para o EMA, que é um antígeno de membrana epitelial. Tem um marcador recente que foi descrito, que é o TLE1. Ele parecia bastante promissor, mas ele acabou sendo positivo em vários outros tipos de sarcoma. Então, isso tem que ser usado com cuidado também. Se o diagnóstico for difícil, for estranho, a gente tem que lançar a mão. Além da imunistoquímica, de exames genéticos, FISH, ou PCR, ou um sequenciamento. É isso. Desculpa pela voz e muito obrigada pelo convite, pela organização.